Sanes, muito bem. Já estamos gravando e a gente agradece muito, como sempre, a presença de vocês, agradece a colaboração no estudo, né? Esse estudo aqui não é um estudo onde fica um só falando, né? Eu sou apenas a coordenadora, mas é muito bom essa troca, né? É isso que dá essa vida para o nosso estudo, é muito gostoso isso. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e nós vamos dar sequência no estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na questão 313. Olha só, né? E a gente está falando desse capítulo aqui, desse subitem, que se chama Recordação da Existência Corpórea, né? Nós começamos já a falar sobre isso na semana passada, e hoje nós vamos continuar, né? Porque é um subitem assim meio grande, então vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Mas no nosso estudo, na verdade, a gente não tem assim um compromisso de terminar, né? O nosso compromisso é de aprender, então, mesmo que demore, não tem problema nenhum, né? E aí a questão 313 é assim: o homem que neste mundo foi feliz, ele deplora, ele lamenta, ele fica triste, porque ele perdeu essa felicidade deixando a Terra, né? Então, às vezes a gente vê isso, né? Pessoas assim, que falam assim, nossa, fulano morreu, né? Ele era tão feliz, coitado, deixou tudo isso, agora que ele se aposentou, que podia aproveitar a vida, agora que ele casou, que estava tão bem, que tinha conseguido emprego, agora é isso, agora é aquilo, né? E a gente fica chateado, né? Quando a gente vê uma pessoa indo embora e tendo tanta coisa pela frente ainda, né? Mas será que o espírito em si, quando ele deixa o corpo e deixa numa situação dessa, será que ele fica assim, muito triste, muito chateado com isso? O que você acha, José Roberto? Será que ele lamenta muito a vida que ele poderia ter tido e não está tendo agora? O Kardec, nessa pergunta, ele não detalha a felicidade para a gente, né? Será que é a felicidade da vida espiritual que ele levava ou a felicidade da vida material que ele levava? Então, vamos falar da felicidade material, que provavelmente é ela que está relacionada aí. Na questão da felicidade material, se ele tiver um certo entendimento espiritual, ele vai ver que no mundo da erreticidade, na verdade, essa felicidade foi um erro, né? Não é essa felicidade que ele teria que correr atrás aqui no mundo, a felicidade da matéria. Agora, se ele não tiver entendimento nenhum, ele vai lamentar muito de ter perdido tudo que ele perdeu, que considerava que era uma felicidade da vida dele. A riqueza, né? Tudo isso que ele perdeu, mas é isso mesmo que o José falou, porque aí o que os espíritos falam é que só os espíritos inferiores eles podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, assim, um espírito mais... um espírito que não é muito desenvolvido, né, que ainda é um espírito ignorante, ele lamenta muito perder, né? Nossa, eu era tão feliz, eu era rico, eu passeava tanto, e agora eu estou aqui no mundo espiritual, né? Mas para um espírito que realmente
entende que esses gozos materiais aqui, eles são efêmeros, eles são transitórios, né? Ele não vê motivo nenhum de sofrimento, é uma coisa assim, ó, que você vai embora e vai continuar tendo uma felicidade até muito maior no mundo espiritual, né? Vamos ver a próxima questão aqui, ó. Qual que é? Aquele que deu começo a trabalhos de vulto, com um fim útil, e que os vê interrompidos pela morte, será que esse lamenta no outro mundo tê-los deixado acabar? Que a senhora acha, tia Florinda? A senhora acha, assim, que esses espíritos que foram grandes, né, que fizeram obras muito bonitas, alguém que tem, por exemplo, um centro espírita, né? Fala, e como é que agora eu vou embora e vou deixar aqui, vou deixar a minha igreja, vou deixar o meu centro, vou deixar a minha escola, vou deixar, porque é um trabalho grande, ou um cientista que começou a fazer uma pesquisa e não conseguiu terminar. A senhora acha, assim, que quando ele passa para o lado de lá, aí ele sente muito isso? Eu acho, Elaine, que ninguém é insubstituível, como é que fala? Isso, insubstituível, isso mesmo. Tem quem substitui a pessoa, né? O espírito que foi, e ele, eu acho que se ele for assim um espírito elevado, ele sabe e ele não vai sofrer, porque ele sabe que alguém vai continuar o trabalho dele. Exatamente. Né? Tá certíssimo isso, tia, é exatamente isso, porque o trabalho não é nosso, né, tia? A gente acha que a gente trabalha, mas, na verdade, tudo é por Deus, né? Todas as boas obras que a gente não faz para a gente faz para Jesus, né? A gente faz para Deus, não é verdade? Nada é ao acaso, né? Tudo, claro. Deus deu a missão para a gente cumprir. Agora chegou a hora de partir, né? Chegou a hora de passar o bastão, a gente tem que se desapegar, né? Tem que desapegar. O mundo aqui... Oi, acho que ficou sem internet. Falhou um pouquinho. Mas é isso mesmo, é essa ideia que a senhora falou. Eu vou ler a resposta aqui, ó, porque eu acho que é exatamente isso que o Kardec que os espíritos respondem para Kardec. Ele não lamenta, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem, quer dizer, para que terminem, né? Olha, eu tenho aqui esse trabalho que eu comecei, por favor, né? Ele inspira o outro. Você pode continuar isso daqui, né? Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Olha que interessante. É tudo isso, né? Assim, o nosso objetivo maior é trabalhar para Deus, é trabalhar para Jesus, para ajudar na evolução do planeta, na evolução das pessoas, dos nossos irmãos. E obviamente, a gente, depois que desencarna, a gente continua com esse objetivo, né? Parece que tem alguém chegando aqui. Espera aí, abri a fila. Só um minutinho que tem alguém chegando aqui. Pronto. Que bom, mãe, que bom que vocês chegaram aqui. Acho que minha mãe está participando. Oi, José, pode falar. Para dar um exemplo do que a senhora estava falando, na nossa mesa mediúnica se apresentou uma moça, ela estava sofrendo muito porque ela desencarnou meia jovem, e ela trabalhava nessas frentes de serviços, de resgates, né? Tipo, atender pessoas fugindo da guerra, essas coisas assim. Então, quando ela chegou no mundo espiritual, ela estava muito triste, meio revoltada, porque ela não queria parar com aquele trabalho, né? Aí, depois de conversar com ela e tudo mais, aí logo depois que atendeu ela, vem um outro espírito sofrendo também.
ela acabou participando em ajudar esse espírito a entender o que estava se passando. Aí depois ela se apresentou agradecendo muito, porque ela viu que no mundo espiritual continua o trabalho dela, né? Foi mostrado isso para ela na mesa mediúnica. Nós achamos muito interessante. Aí ela pediu desculpa, agradeceu e viu que lá no mundo espiritual ela tem muitas oportunidades para ela trabalhar. Exatamente, eu lembro desse trabalho. Eu estava aqui passando o link para os meus pais, que eu acho que eles não tinham visto ainda o link. Daqui a pouco eu acho que eles entram. Obrigada, José, por ter lembrado disso, viu? É realmente uma coisa muito, muito bacana isso. E aí, continuando aqui, na questão 315, só um minutinho, deixa eu abrir aqui para os meus pais. Isso. Olha lá. Boa noite. Será que vocês conseguiram entrar? Boa noite, pai. Que bom que vocês conseguiram entrar. Nós estamos aqui na questão 315, que é o seguinte: e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? E aí, de novo, ele fala, de acordo com a sua evolução. É aquilo que vocês falaram, né? Sempre de acordo com a evolução. Aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Às vezes ele começou uma obra de arte aqui, um livro ou uma pintura, depois ele vai para o mundo espiritual e olha, fala assim, nossa, isso daí não está bom, né? Porque ele começa a ter a sua visão ampliada, né? E a questão 316, no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? De novo, a mesma resposta, ó, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas, né, dão atenção apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, na verdade, é sempre desse jeito, né? Sempre assim, os espíritos que trabalham aqui no mundo, quando vão para o mundo espiritual, eles vão continuar trabalhando naquilo, eles inspiram outras pessoas, seja na ciência, seja na literatura, seja em outras formas de arte, seja na religião, na filosofia, eles não perdem a vontade de ajudar os outros seres humanos, porque eles desencarnaram. Mas, às vezes, eles olham para trás e falam assim, nossa, olha só, eu estava achando que isso fosse uma coisa tão boa, né? E, no fim, deixa eu procurar outra coisa para fazer, né? Então, vamos em frente aqui, vamos para a questão 317 aqui, ó. Será que depois da morte os espíritos conservam o amor à pátria? O que você acha, Benedito? Será que continua essa coisa de nacionalismo assim? Que isso é algo que no mundo espiritual, será que existem pátrias também? Será que existem espaços no mundo espiritual correspondente aos países e que a gente continua amando aquele local? Boa noite a todos. Acho que tem duas perguntas no que você colocou, Elaine. Uma é se o espírito desencarnado continua ligado à sua pátria. E outro é se existem pátrias no mundo espiritual, né?
Uhum. Então, com relação à primeira pergunta, eu acho que é a mesma resposta que o José Roberto já deu e que já estamos discutindo, né? Vai depender da evolução espiritual do indivíduo, né? Se ele for uma pessoa muito apegada à sua pátria, muito nacionalista, assim, ele vai continuar, né, apegado, assim como o indivíduo que é muito materialista vai continuar apegado à matéria, né? E se ele já tiver um pouco mais evoluído, ele vai perceber que o universo é tão grande, é infinito e tem inúmeros lugares para se trabalhar, então não há necessidade de ficar preso àquela pátria, né? Então vai depender da evolução espiritual de cada um, né? Com relação à segunda pergunta, se há pátrias, né, no mundo espiritual, até onde eu seja capaz de imaginar, eu diria que sim, né? Assim como sobre cada cidade existe o correspondente dela na espiritualidade, existe também o correspondente a países, a continentes, ao planeta como um todo, né? Então, eu acho que há pátrias espirituais, sim, onde as pessoas vão se agrupar. Só que aí não é bem assim que, então, os brasileiros todos vão se agrupar, né, no país Brasil do mundo espiritual, né? Porque saiu daqui e vai direto para lá, né? Eu acho que existe uma correspondência muito grande, mas eu acho que leva-se em conta também, novamente, o nível de evolução dos habitantes daquele país espiritual. Eu acho que se um de nós estiver muito fora da média, eu não sei se ele vai ficar lá, não. Pode ser que ele vá para um outro lugar. Certo, muito interessante a sua resposta, Benedito. Alguém gostaria de complementar essa resposta do Benedito? O que a senhora acha? Isso, dona Ana. A senhora acha que existem países espirituais, assim, pátrias espirituais? Eu acredito que sim. Há poucos dias, eu ouvi uma mensagem psicografada no YouTube de um ex-presidente desencarnado, e ele comentou que a morada dele e de muitos presidentes da nossa pátria estão agrupados nessa localização, estudando, vibrando lá para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para a melhoria da condição do Brasil. Eles estão reunidos, assim como de artistas, assim como de filósofos, ou mesmo as pessoas mais normais, todas são agrupadas de acordo com a sua evolução espiritual. Essa do Brasil, essa dos presidentes, ela está sobre Brasília, no plano espiritual, em cima de Brasília, segundo esta psicografia. Eu acredito que seja verdade, sim. Uhum. Isso, exatamente, né? Assim, na verdade, assim, quanto maior a evolução espiritual, menos o espírito ele é apegado a coisas, ao chão, às fronteiras, né? Isso, na verdade, é algo que depende muito da nossa evolução espiritual. Existem, sim, as colônias espirituais, né, que estão sobre certos países. Por quê?
Porque nós somos brasileiros aqui, não é por acaso, né? Nós temos afinidade entre nós. E os espíritos, eles se agrupam por afinidade. Então, os países, eles também se agrupam por afinidade no mundo espiritual, mas não significa, como o Benedito falou, que exista um Brasil no mundo espiritual. Existem colônias onde nós acabamos indo, né, colônias onde a nossa linguagem continua sendo português, embora quando o espírito desencarna, ele se comunica muito mais pelo pensamento do que por palavras. Tanto que os espíritos evoluídos, eles não falam um idioma, eles falam o idioma do amor, o idioma da sensibilidade, né? Não existe um idioma único assim, né? Não existe, aliás, existe um idioma único que é o idioma do amor. Não existe, assim, o português, o inglês, o francês, o espanhol. Isso existe para a maioria dos espíritos, porque nada é algo, assim, imediato, né? Quando a gente desencarna, a gente não muda, assim, super rápido. Então, no mundo espiritual, a gente continua falando português, em colônias que estão sobre o território brasileiro. Mas é tudo isso que vocês falaram. À medida que a gente vai evoluindo, essas coisas vão se tornando cada vez mais fluidas, né? Os espíritos, eles são seres universais. Então, eles não só transitam de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para o outro, como eles transitam de um mundo para o outro, né? À medida que eles vão evoluindo, essas coisas das fronteiras vão deixando de ter sentido, né? Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa sobre isso? Oi, José Roberto, pode falar. Não, é só para lembrar que nós somos bastante bonzinhos, ó, que a gente fala só colônias, né? Mas nós não podemos esquecer também dos umbrais, que também são relativos mais ou menos aonde a gente mora, né? Exatamente, José, obrigada por ter lembrado disso, exatamente. As cidades umbralinas, né, ou os locais do umbral, eles também ficam agrupados aproximadamente sobre o país, né? Eles ficam naquela região astral do país cujas pessoas acabaram de desencarnar por ali, né? Então, tanto as colônias quanto as cidades umbralinas, o umbral, sem dúvida alguma. Obrigada. Mas vamos continuar, né? Vamos dar sequência aqui. Deixa eu pegar aqui, não é aqui. Vou voltar aqui no compartilhamento. E aí, olha, tem essa reflexão aqui, ó. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É uma parte, né? Foi Jesus que falou isso e foi registrado por Mateus. O que essa frase tem a ver aqui com o nosso estudo, pai? Você que chegou agora, você gostaria de dar a sua contribuição? O que significa isso? Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que Jesus quis dizer com isso? Boa noite a todos. Boa noite. Entramos meio atrasado porque o celular estava com um pequeno problema aqui e não dava para entrar. Mas que bom que entrou. A mãe está aí também, né? Hein? A mãe também está aí? Está aqui do meu lado. Estamos com um celular só agora aqui. Então tá bom, tá ótimo. E o que eu penso a respeito disso é que o tesouro é aquilo do qual a gente se ocupa diuturnamente. O nosso pensamento está vinculado àquelas coisas que mais nos interessam. Então, essas coisas que mais nos interessam é o que nos trazem alegria ou tristeza, nos trazem apreensão ou não. Então, se nós nos preocupamos
com coisas elevadas, estaremos sempre com o coração leve, pensando em coisas e agindo de forma elevada, com amor, com alegria, né? E se o inverso, nós estivermos mais preocupados com as coisas da matéria e coisas não fundamentais para a nossa existência, ambição, maldade, egoísmo, né? Isso, o nosso coração, quer dizer, o nosso pensamento nossas vibrações estarão em torno desse tesouro, não é? Que é o nosso ponto central. E aí vamos viver uma vida infeliz, uma vida cheia de problemas. Sem dúvida, sem dúvida. Você gostaria de complementar alguma coisa, mãe, você que está aí do lado? Não, é isso que o pai falou mesmo, né? Quando nós nos preocupamos demais com as coisas da matéria e desencarnamos, nós ficamos apegados a essa matéria, nós não conseguimos nos desvencilhar dessa matéria. Por quê? Porque nós estamos fortemente ligados a ela, né? A gente vê relatos de espíritos que às vezes que são espíritos assim, que viveram uma vida assim sovina, né? Uma vida de só querer guardar dinheiro. Nós percebemos relatos de espíritos que ficam no plano espiritual, ficam abraçando a lama, achando que está abraçando o dinheiro, Sim. porque a mente deles está no dinheiro. Então, o pensamento, o coração deles só vibram naquela sintonia do dinheiro. Então, eu imagino que seja isso, não é? Isso vale para tudo, né? Para as coisas nobres e para as coisas mesquinhas, né? Então, se o nosso tesouro pode ser o estudo, pode ser a caridade, pode ser a gente continuar no mundo espiritual trabalhando pelo progresso da humanidade, pode ser o progresso em termos de qualquer área, né? Porque às vezes a gente divide muito, fala assim, a religião e a ciência, a religião e a arte, a religião e a literatura. Não, é tudo coisa de Deus, né? Então, assim, existem espíritos que vieram à Terra e que continuam no mundo espiritual sendo compositores, né? Para compor músicas bonitas, que nos elevem. Então, é ali que está o coração deles, da mesma forma como esses espíritos, assim, muito atrasados, que, né, como nós falamos, assim, um espírito, vamos supor, de alguém que tivesse brigado muito em política, em coisas assim, de muita violência. Olha, porque se você é de outro país, você não merece a minha, né? Vamos supor assim, Rússia e Ucrânia, né? Que estão em guerra, uma guerra interminável, tal. Esses espíritos, não, eu vou brigar, eu vou fazer. Eles continuam brigando, né? No mundo espiritual, a hora que eles desencarnam. Então, o coração deles está ali no ódio, na guerra, né? Então, é exatamente isso, assim. Onde que nós colocamos o nosso tesouro, né? É ali que vai estar o nosso coração. Qual que é o nosso tesouro, né? Então, a gente precisa estar sempre se perguntando isso, né? Onde que está o nosso tesouro? Vamos seguir em frente, então. Está muito bom esse estudo hoje, muito gostoso de conversar essas coisas com vocês. E aí, aqui, vem a questão 318, né? As ideias dos espíritos se modificam quando eles estão na erraticidade? Nós já até conversamos bastante sobre isso, por isso que eu já coloquei a resposta aqui, né? Se modificam muito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Não é uma coisa imediata, não é que ele morreu e vai mudar imediatamente, não é assim, porque a natureza não dá saltos, ninguém muda de uma hora para outra. Mas a gente viu, por exemplo, o exemplo de André Luiz, né?
Quando ele desencarnou, ele ficou 8 anos no umbral, e à medida que ele foi estudando, que ele foi trabalhando, ele se modificou muito na erraticidade, né? Isso leva um tempo, mas existe. Pode algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, como eu acabei de falar. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui, e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor, né? Exatamente como aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar. E aí a questão 319, já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Eu vou perguntar para Eunice isso, Eunice, você gostaria de comentar com a gente, de colocar a sua opinião sobre isso, porque é uma coisa assim, a pergunta é essa, assim, quando o espírito volta, ele fica admirado, né? Muitas vezes ele até pensa assim, né, dependendo do como ele foi educado, fala assim, agora eu vou ter um tribunal aqui para me julgar, porque agora eu desencarnei, então tem um tribunal, ou ele desencarna, e frequentemente, a Eunice faz parte das nossas reuniões mediúnicas, e a gente vê, né, Eunice, assim, que tem espíritos que não acreditam que já desencarnaram, né? Mas esses espíritos, eles já desencarnaram muitas vezes, né? Como que acontece, então, Eunice? Por que eles, já tendo desencarnado tantas vezes, para eles é uma surpresa tão grande eles chegarem no mundo espiritual? Você tem alguma ideia para dar para a gente? Boa noite a todos. Eu acredito que é pelo fato de Deus nos permitir, nos dar graça do esquecimento, porque fizemos muitas coisas que não foi legal, porque fomos inferiores e a gente vai evoluindo aos poucos, né? Aos poucos vamos evoluindo. Então, a gente esquece tudo. E esses espíritos menos evoluídos, eles não se lembram de nada quando vêm para a Terra. E aí eles vivem de novo e, às vezes, alguns evoluem um pouco, outros menos. Só que quando desencarna, eles não têm condição ainda de entender que eles desencarnaram. E como não evoluíram muito, então eles estão presos à matéria, estão presos a muitas coisas aqui, então eles não vão saber, porque eu acredito que os espíritos mais evoluídos, eles já têm uma visão mais ampla, então eles conseguem perceber, eles aceitam mais a morte, né? Eles não ficam irritados, e o fato de ter mais entendimento, ele se desprende mais, e aí facilita essa passagem, né? Certo. Quer dizer, Eunice, pelo que você está falando, não é uma coisa imediata, assim, que a pessoa desencarna e ela já lembra das suas vidas passadas? Eu acredito que seja, para alguns sim, para outros não. Depende do seu grau evolutivo. Isso. Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala mesmo, ó. Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, então, como a Eunice falou, não é uma coisa imediata, mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado, e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, é exatamente isso, né? Não é uma coisa imediata, né? A gente sempre fala aqui nos nossos estudos que a natureza não dá saltos, né?
Às vezes a gente acha assim que morreu e imediatamente ele chega no mundo espiritual, já encontra tudo, já sabe tudo que aconteceu, já está... Não é assim, né? Existe uma perturbação que é maior ou menor de acordo com a evolução desse espírito. As suas lembranças, elas vão voltando aos poucos, tudo vai sendo... É a mesma coisa quando a gente faz uma viagem, né? Quem já fez uma viagem bem longa aqui, você chega no lugar, você não vai, assim, saber exatamente tudo que está acontecendo naquele lugar. Por um tempo, a gente ainda fica lembrando, né, de como que está a nossa casa, será, como é que é e tal. À medida que a gente vai se inteirando daquele ambiente, né, a gente vai conseguindo entender melhor como funcionam as coisas ali. É exatamente isso que a Eunice falou. Vamos lá. Será que os espíritos se sensibilizam quando alguém lembra deles na Terra? Ó, sensibiliza os espíritos, ou lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na Terra? Será que os espíritos gostam disso, Simone? De serem lembrados? Você acha que eles gostam de serem lembrados, de serem homenageados, de fazer missa, de fazer novena, de fazer oração, que seja assim? Será que para eles isso é importante? Então, Elaine, eu acho que os espíritos, aqueles com os quais a gente tem um vínculo, né, afetivo, amoroso, quando nós nos recordamos dele aqui na Terra, eles sentem, sim, o nosso pensamento, o nosso carinho, do mesmo jeito também que aquelas pessoas que não são afetas, né, que têm raiva, têm ódio, eles também ficam perturbados quando estão no plano espiritual, eles sentem essa energia, porque como somos todos energia, e nós nos vinculamos, né, quando você, até encarnado, quando você às vezes pensa muito numa pessoa, às vezes aquela pessoa fala, nossa, preciso falar com tal pessoa, ela sente essa energia. Uhum. Então, eu acredito que sim, que a energia, eles sentem essa energia nossa. Sim, sim. Você falou exatamente o que os espíritos falaram para o Kardec aqui, né? Que sim, olha, que sensibiliza muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, é exatamente isso que a Simone falou, né? A gente emitindo pensamentos de amor, eles vão ficar felizes. Se a gente emitir um pensamento de raiva, eles vão sentir isso também, né? Eles o pensamento é a linguagem universal, né? Sem dúvida alguma, existe, né, essas pessoas que foram muito caras para a gente e passaram para o mundo espiritual, elas sentem exatamente aquilo que a gente quer mandar para elas. Por isso que não é bom a gente chorar e se lamentar de uma forma, às vezes, até com, né, assim, com revolta, porque isso vai passar para eles, né? Se a gente lembrar deles com carinho, com saudade, é óbvio, eles também têm saudade da gente, né? Com saudade, com amor, mas mandando mensagens positivas para eles, olha, nós estamos separados por um tempo, logo a gente vai se ver de novo, aproveite esse tempo para você evoluir, eu também vou aproveitar meu tempo aqui para a gente poder evoluir, para a gente poder estar junto mais para frente. O espírito, ele vai ficar muito melhor, né? Então, é exatamente isso que a Simone falou, né? E o dia da comemoração dos mortos? É para os espíritos mais solene do que os outros dias? Eles ficam felizes, né? Apraz-lhes
ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos. Zezé, você gostaria de contribuir com a gente? Será que os espíritos gostam que a gente vá lá no cemitério, lá no túmulo deles, para a gente chorar no túmulo, levar uma rosa, fazer alguma coisa lá? Será que eles ficam felizes? É importante isso para os espíritos que desencarnam? Helene, eu prefiro passar aí para outra pessoa responder. Então, tá bom. Quem que gostaria de falar sobre isso? Levanta a mão aí. Quem que gostaria de dar a sua contribuição? Oi, pai, pode falar. Será que os espíritos gostam quando a gente vai ao cemitério no túmulo deles? Olha, não é o pai, é a mãe, é que Oi, mãe. o meu celular está com problema e eu estou com o celular do pai. Certo. Eu acho que todo espírito, ele gosta, lógico, de ser lembrado, né? Tanto faz, em qualquer dia, não precisa ser exatamente no dia dos mortos, no dia de finados, ou alguém está lá no túmulo dele chorando. Em qualquer lugar em que a gente se lembre com carinho, com amor desse espírito, né? Rejeitando todo o pensamento negativo que porventura tenhamos para com ele, é uma caridade muito grande também a gente esquecer, se porventura aquele espírito nos fez enquanto encarnado, alguma coisa da qual nós não gostamos. É uma caridade e nós não vamos torpedeá-lo com ideias, com pensamentos de raiva, de revolta, né? Exato. Mas, só um minutinho, o que foi? Não, é que a sua pergunta era sobre o dia de finados, né? Sim, dia de final. Isso. Eu acho assim que todo espírito gosta de ser lembrado, é o que eu já falei, eu vou ratificar. Tanto no dia de finado, como em qualquer outro dia ele gosta de ser lembrado, né? Isso. Não só no dia de finados, é lógico que ele vai gostar de ser lembrado sempre, né? Sempre, né? Eu li o livro uma vez que verdadeiramente nós morremos verdadeiramente quando somos esquecidos. Quando ninguém mais lembra da gente, aí nós morremos verdadeiramente no coração daquela pessoa, né? Exatamente. Né? Ou seja, assim, sendo finados ou não sendo, tendo Sim. um culto ou não tendo, porque a semana passada a gente conversou muito sobre a questão de ser enterrado ou de ser cremado, né? Quer dizer, se só em cima do túmulo que a gente precisasse chorar para o espírito ser lembrado, e aqueles que são cremados, né? Que não tem um túmulo, né? Exatamente. Então, a matéria sempre os espíritos batem nessa tecla. Olha, a matéria não é nada. O que é importante é o espírito, o que é importante é o pensamento. Então, lembre-se de quem vocês amam de uma forma espiritual, que isso já conta muito, né? Exatamente. Oi, Benedito, fale, querido. Concordando com tudo isto, eu queria acrescentar um ponto. Também não há nada contra pessoas que se reúnem no cemitério para rezar, né? Nós não podemos ter esse preconceito também, né? Se para um grupo de pessoas é importante ir ao cemitério no Dia dos Mortos, ou no aniversário de morte daquele familiar, ou está passando na porta do cemitério e quer entrar para orar, não há motivo algum para nós termos uma discriminação com essas pessoas, porque elas se sentem bem lá, até é um lugar um pouco mais silencioso, de um certo recolhimento, e algumas pessoas precisam mesmo de objetos físicos, como um túmulo, assim, que para dar mais concentração na prece delas, né? Elas se conectam melhor com a espiritualidade quando estão ali, né? Então, assim, nada contra o cemitério, né? Certo. Simone, você gostaria de complementar isso, querida?
Então, teve um filme, que é um filme da Disney, eu sei que é Viva, a Vida é uma Festa, eu sei que ele simboliza muito essa parte, né? No México, esse culto que eles fazem no Dia dos Mortos, né? Que as pessoas são lembradas, e aí do outro lado tem aquela alegria, e aqueles que as pessoas não se lembram, é o que nem a tia Lourdes falou, eles vão morrendo lá do outro lado, né? Então, eu citei esse filme porque foi uma coisa que me veio na memória e que me lembrou muito essa parte, esse culto que eles fazem. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, eu adoro assistir esses desenhos, como ler também, mas ele vive muito isso, né? O culto que os mexicanos, né, lá no México, eles fazem aos mortos, que é uma alegria, né? Eles levam coisas no cemitério, e lá do outro lado, os entes queridos vêm para essa festa, por isso que é viva, né? A vida é uma festa. Eu já ouvi falar que os mexicanos, eles têm mesmo, assim, essa festa, assim, né, que eles comemoram com festa, o Dia dos Mortos, né, é uma coisa diferente do que nós brasileiros fazemos aqui, né, eu já tinha ouvido, eu não vi esse filme, mas eu já vi esse conceito. Obrigada, Simone. Oi, pai. Tem razão, Benedito, e a Simone também, mas me fez lembrar um fato que há muitos anos atrás, quando eu era ainda jovenzinho, num dia de finados, ouvi uma pessoa voltando do cemitério, chegando em casa, falar: bom, já cumpri a minha obrigação, já estou quites, né? Coisa assim. Então, é preciso também ressaltar isso. A gente pode ir ao cemitério, evidentemente, vai lá para rezar, para lembrar, uma lembrança mais acentuada da pessoa e tal, mas tem que ir com esse objetivo. Me faz pensar que deve haver muita gente que vai por um ato social, uma obrigação que todo mundo faz. Então, se eu não for, vão pensar que eu não ligo para o meu parente que desencarnou, né? Então, tem que ir com esse objetivo, de ir lá para rezar mesmo, né? Não só para ir para cumprir obrigação. Esse também que me ocorreu de falar. Vamos ver aqui o que Kardec recebeu como resposta, e daí a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso até acabar o nosso horário aqui, né? Olha só, ele pergunta aqui o Dia dos Mortos, e eles falam, olha, os espíritos acodem, né? Eles participam nesse dia ao chamado, eles atendem ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer, né? O que vocês falaram. É proibido ir ao cemitério, é ruim isso? Não, se a pessoa precisa desse ponto, né, de apoio ali, de ver para... Né, mas eles têm, é o que o meu pai falou, eles atendem aqueles que lhes dirigem seus pensamentos, não é só de ir ao cemitério e ficar pensando no que tem que fazer depois, aí não adianta nada, né? E ele continua ainda aqui, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Quer dizer, ao invés de você ir ao cemitério, você fica na sua casa orando. É diferente isso para o espírito? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por esta forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo, né? Ele não condena a visita, mas ele fala isso exatamente o que o Benedito falou. É dessa forma que eu estou está sendo mais fácil para eu lembrar daquela pessoa. Já dissemos que a prece
é que santifica o ato da rememoração. O pensamento é tudo. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração, né? Que é exatamente o que vocês todos falaram. E aí, eu pus essa reflexão para a gente encerrar aqui, ó. Será que é útil, é saudável ir aos cemitérios para crianças? Nós já conversamos aqui de adultos, né? Mas, assim, o que vocês acham, assim? Tem pessoas que vão aos cemitérios para orar, como vocês falaram, né? Para orar, para visitar um ente querido, para ter essa presença mais marcante. Agora, existem pessoas que às vezes acabam levando crianças, né, aos cemitérios, aos velórios. Vocês acham que isso é uma coisa interessante? Vou perguntar para a Simone primeiro. Você acha, Simone, que a gente deveria levar crianças ao cemitério? Então, Elaine, eu vou falar o que eu acho, assim, né? No meu pensamento, a criança, como é um ser que ainda está muito imaturo na matéria, que a gente reencarna, a gente está começando, eu acho que ela ainda está com a sensibilidade aberta a muitas coisas, né? Porque com o decorrer dos anos, a gente já vai, essa sensibilidade para alguns vai diminuindo, para outros não, né? Para outros aumentam, mas para alguns diminui. Então, eu acho que a criança, como ela tem essa sensibilidade muito aberta, eu acho que às vezes é complicado, porque, que nem um cemitério, você está em contato com várias pessoas que ali desencarnaram, tanto bons quanto ruins, né? E essa energia, eu acho que acaba dificultando ali para a criança naquele momento. Eu penso dessa maneira, que isso acaba gerando, às vezes, uma energia baixa para ela. Sim. Eu até gostaria de colocar aqui claramente, assim, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir posteriormente, assim, não levem crianças ao cemitério. Não é um ambiente bom para crianças. As crianças elas não têm raciocínio abstrato, né? Até uns 7, 8 anos, elas não têm raciocínio abstrato, elas não conseguem imaginar que aquilo é só um corpo, que o espírito não está mais lá, elas acham que o papai, a mamãe, o tio, a avó, enfim, quem quer que seja, está realmente lá. Isso faz muito mal para a criança. E tem o aspecto espiritual também, né? O ambiente espiritual de um cemitério, ele realmente não é muito bom, né? E existem pessoas, trabalhadores de Jesus, que vão a cemitérios para orar. O Chico Xavier fazia isso, né? Que vão nesses locais para ajudar os espíritos que estão ali, sofredores, ainda presos à matéria, sem saber que desencarnaram. Então, é exatamente isso que a Simone falou. Imagina uma criança que ainda não consegue dominar o seu pensamento, as suas emoções, ela ser exposta a esse tipo de vibração, né? Então, eu, particularmente, sou muito contra levar criança em cemitério. Eu acho que não é um local bom, nem que seja, assim, alguém muito próximo a ela, né? Não sei, alguém gostaria de comentar? Nós já estamos aqui para encerrar. Benedito, você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o que nós conversamos hoje? Você tocou numa questão interessante, né, de levar ou não crianças ao cemitério, né? Eu também concordo com tudo que você falou, mas eu estou me lembrando de uma outra coisa bem alinhada com o que a Simone falou, né? Que você se referiu, evidentemente, a como as coisas são feitas aqui no Brasil, né? Mas em outras culturas, a coisa do cemitério é muito diferente, né?
Eu sei, por exemplo, que na Guatemala é igual o que a Simone falou sobre o México, né? Então, mas aí é mais para o Dia dos Mortos, não é para o dia do enterro. Eu acho que para o dia do enterro eu vou concordar com você integralmente, Elaine. Agora, para o Dia dos Mortos, eu queria só realçar isso que a Simone falou, né? Porque na Guatemala eles fazem um piquenique, entendeu? Eles levam comida, levam bebida, não bebidas alcoólicas, né? Eles fazem uma pequena festa ali, soltam pipa para as crianças. Então, é um lugar... É uma outra forma de ver o além, né? Aí é uma coisa Exatamente. bonita, né? Sim, e eles se reúnem para lembrar dos aspectos positivos do falecido. Mas aí é outra história, é a comemoração do Dia dos Mortos, né? Mas no dia do enterro eu concordo com você. Isso. José, você gostaria de complementar alguma coisa, o que a Simone falou, o que eu falei? Ou alguma outra coisa que você gostaria de conversar sobre isso? Não, eu achei interessante, eu concordo com todos os aspectos, mas eu acrescentaria mais um. Na nossa sociedade, nós temos o costume de, quando se fala de cemitério, não é coisa boa, a gente relaciona várias palavras, vários pensamentos em relação ao cemitério, né? E quando somos crianças, nós escutamos isso dos adultos. Então, esse é outro fator que você não deve levar uma criança no cemitério, né? A gente comenta tantas coisas negativas sobre o cemitério, aí depois vai lá no Dia dos Mortos e quer levar seu filho no cemitério. Então, a nossa cultura, talvez, ainda não é para isso, e nem a nossa evolução, né? Eu coloquei mais esse item. Isso mesmo. Eunice, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu ouvindo isso, lembrei que o meu avô morreu, a gente não sabia se ele tinha suicidado ou se ele tinha se acidentado com uma espingarda num sítio, debaixo de umas mangueiras. E aí esse sítio era da família. Então, todo ano, eu lembro quando nós era criança, a gente se reunia na data do falecimento dele, a gente se reunia nesse sítio. Lá a gente fazia um café, né? Fazia-se um café lá. Meu tio de Botucatu vinha com uma perua cheia de doce, guloseimas para as crianças. E a gente se reunia, fazia uma roda bem grande, rezava bastante, tomava esse café. Era uma festa, era um evento quase que esperado para nós, crianças, porque o tio trazia tantas guloseimas para a gente, né? Olha e que era uma interessante. energia gostosa que ocorria todo ano, tinha esse evento. Daí foi vendido o sítio, todo mundo foi se distanciando, mas por muitos e muitos anos era feita, quando eu era criança, essa festa. Eu falo que era uma festa, porque a gente rezava, né? Era uma coisa gostosa. Vocês veem que interessante, como a morte, ela pode deixar de ser lúgubre, né? Aquela coisa horrível, assim, e ser um motivo que vai ser bom para o espírito, né? Claro que o espírito vai gostar de ver a família reunida ali, comemorando, assim, a passagem, lembrando dele com festa, com amor, né? Dona Ana, a senhora gostaria de comentar mais alguma coisa para a gente, nesse particular? Então, eu também acho que para criança não é um bom ambiente, sabe? Devido à energia, e eu acho que não faz muito bem para a criança. E fora a energia do cemitério, das almas, dos espíritos lá, que ainda não aceitam a passagem, eu acho que não é bom. Não é bom para a criança. Mas há famílias que não entendem, que levam, e nós temos que aceitar, não é verdade? Sim, sim. Com certeza, dona Ana. A gente precisa tentar educar as famílias, né? Porque certamente elas são soberanas, né? Assim, os pais, eles
são soberanos nesse tipo de coisa, né? E... Então, há poucos meses, faleceu um parente, avô de uma criança da família, e foram todos lá se despedir do avô. Meu netinho foi também, e eu fiquei pensando, será que é bom para ele? Eu não levaria, mas os pais levaram. Então, o que a gente vai fazer, né? Fazer o quê, né? Eu concordo com a senhora. Então, obrigada, viu, pela sua contribuição. Pai e mãe... Um. Oi? Desculpa. É de cada um, não é verdade? É de cada um, com certeza. Isso mesmo. Obrigada, viu, dona? Sim. Pai e mãe, vocês gostariam de complementar alguma coisa sobre isso? Olha, nós pegamos o bonde andando, não dá para a gente opinar sobre o que não ouvimos antes, mas do ponto que nós pegamos até agora, estamos plenamente satisfeitos, agradecidos, e não tem nada que acrescentar, porque vocês concluíram tudo que podia pensar a respeito. Adorei, viu? Foi muito bom. E eu vou pedir para a tia Florinda, obrigada, pai, para a tia Florinda fazer a prece final, depois de falar o que a senhora pode falar, e já faz a prece final, por favor, tá bom? A senhora abre isso. Ah, tá, abre. Eu concordo com todos que disseram. A criança não é bom, né? É uma energia, assim, muito pesada. Inclusive, nós temos essa educação de entrar no portão no cemitério e pedir licença, porque ali tem um chefe que cuida, né? Em pensamento, teremos que pedir licença, né? E eu acho certo isso, assim, de não levar criança, porque a criança não está apta ainda para isso, né? Deixa ela crescer. Exatamente. Né? Então, muito bom. É um assunto bem interessante, mas nosso tempo acabou, já passamos, né? Vou pedir para a tia Florinda fazer a prece, por favor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus de poder e misericórdia infinita. Nós agradecemos por mais esse estudo do Livro dos Espíritos e estamos aqui aceitando tudo que aprendemos, que é o certo, e possamos assim agir nas coisas certas da vida, para podermos caminhar também no caminho certo, que chegará até Deus, chegará até Jesus, até Deus. Um dia eu digo, né, que não é... Temos que ter evoluções e mais evoluções, nascendo aqui para podermos ser um dia... Como Jesus disse, vós sois deuses. E ainda não estamos preparados, mas vamos chegar lá. Vamos fazer a prece de encerramento que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém. Muito bom, muito obrigada a todos. Um excelente final de sábado, um ótimo domingo e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau para todos. Boa noite, bom descanso a todos. Final de semana.